Como o vestibular de medicina da CAF só tem 7 questões de matemática e eles adoram essa matéria, acabam juntando vários conteúdos em uma mesma questão, formando o que eu chamo de questão salada de frutas. Hoje nós vamos ver uma dessas questões que misturou funções, trigonometria e conjuntos, com muitas dicas importantes para você que vai fazer vestibular ou concursos. É logo depois da vinheta. Essa foi uma das 7 questões da ACAF de Medicina Inverno 2025. Você pode ver que ela mistura 3 afirmativas. A primeira afirmativa é sobre funções, a segunda sobre trigonometria e a terceira sobre conjuntos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas separadamente. Na primeira afirmação, ele diz o seguinte: sejam f e g funções reais, tal que f de x é igual a 2x mais 1 e g de f de x, ou gof de x, né, a composta de g com f, g de f de x é igual a 8x ao quadrado mais 8x mais 5. Então, o produto das raízes da função g é 3 sobre 2. A gente quer saber o produto das raízes da função g, mas eu não tenho a função g, eu tenho a função g de f de x. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, g de f de x igual a 8x ao quadrado mais 8x mais 5. Veja exatamente o que ele falou aqui, ó. G de f de x é g bola f de x, tá? São duas maneiras de escrever a mesma coisa, a composta de g com f. Bom, se g de f de x é igual a 8x ao quadrado mais 8x mais 5, e eu tenho esta função f, quem é a função f? F de x é igual a 2x mais 1. Então eu posso dizer que g de, quem é f de x? 2x mais 1. G de 2x mais 1 é igual a 8x ao quadrado mais 8x mais 5. Agora preste atenção, eu não quero a função g de 2x mais 1, eu quero a função g de x. Se eu quero a função g de x, eu vou trocar esta expressão aqui, ó, por uma só variável. Eu vou dizer que tudo isso aqui que está dentro da função g, eu vou chamar, por exemplo, de outra coisa, né? Eu vou chamar, por exemplo, de k. Se eu fizer k igual a 2x mais 1, eu vou calcular g de k. E, portanto, eu vou ter a função g de x. É o que aparecer aqui do k na direita. Então, veja bem o que a gente está fazendo. A gente está fazendo k igual a 2x mais 1. Se k igual a 2x mais 1, quem é x? Que eu vou ter que trocar aqui e aqui, para ficar g de k igual a alguma coisa com k. Eu não quero x agora, eu quero k. Então vamos lá, vamos isolar o 2x, né, esse 2x que está aqui, eu vou passar o k mais, esse mais 1 para lá subtraindo, vai ficar igual a k menos 1, certo? Só troquei de lado as duas. 2x igual a k menos 1, então x vai ser k menos 1 dividido por 2. Ora, se eu trocar todos os x por k menos 1 sobre 2, aqui e aqui, eu vou ter algo com k nessa função, certo? E aí a gente vai descobrir a função g de k. Ora, g de qualquer coisa vai ser alguma coisa envolvendo k, portanto a gente vai achar a função de g de x. Então olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. G de, quem é 2x mais 1? É k. G de k vai ser 8 vezes, quem é x ao quadrado? X é k menos 1 sobre 2, então a gente vai colocar k menos 1 sobre 2 ao quadrado. Certo? 8x ao quadrado mais 8x mais 8 vezes, quem é x? K menos 1 sobre 2. Vou colocar aqui também entre parênteses só para manter o padrão. Mais 5. Agora a gente precisa desenvolver um pouco essa função, né, para poder descobrir qual é a função g de k. Portanto, g de k vai ser igual a 8 vezes k menos 1 ao quadrado é uma diferença ao quadrado. Eu posso fazer o quadrado do primeiro, que é k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes k vezes 1 é 2k, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, fica 1, sobre, não esqueça que eu tenho que passar o quadrado para cima e para baixo, portanto, esse 2 também vai ficar ao quadrado, vai ficar sobre 4. Mais, esse 8 com esse 2 eu já posso simplificar, né? Então, esse 8 dividido por 2 fica 4, e eu posso multiplicar 4 por k menos 1, vai ficar 4k, menos 1 vezes 4 fica menos 4, mais 5. E agora, de novo, eu posso simplificar o 8 com 4. Aqui vai ficar 2. Portanto, a gente vai ter g de k igual 2 vezes tudo isso, tá? 2 vezes k ao quadrado fica 2k ao quadrado, menos 2k vezes 2 fica menos 4k, mais 2 vezes 1 é mais 2, mais 4k, veja que vai cortar, né? Menos 4, mais 5. Poderia fazer o menos 4 mais 5 já.
g de k vai ser igual ao quê, então? 2k ao quadrado. Esse mais 4k com menos 4k, a gente pode cortar, ele não precisa aparecer. E aqui você vai ter 2 menos 4, que dá menos 2, mais 5 vai ficar mais 3. Bom, g de k é 2k ao quadrado mais 3. A gente já achou, então, a função g de qualquer coisa. Imagine assim, se eu fizer g de 2 é 2 vezes 2 ao quadrado mais 3. G de 5 é 2 vezes 5 ao quadrado mais 3. Quanto seria g de x? G de x é 2. Esse x que aparece aqui, que eu estou trocando por k agora, vai ficar 2x ao quadrado mais 3. Portanto, esta é a função g de x. A gente nem precisava trocar o k por x de volta, né? Mas a gente já tem a função g de x. Se eu fizer agora a função composta g de f de x, trocando aqui x por f de x, que é 2x mais 1, a gente teria exatamente de volta 8x ao quadrado mais 8x mais 5. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu o produto das raízes da função g. Essa função g é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. E para poder saber o produto dessas raízes, a gente não precisa resolver, achar as raízes e daí multiplicar. O produto é a multiplicação das raízes. A gente sabe que numa função do segundo grau, a soma das raízes e o produto das raízes pode ser encontrado de uma maneira bem mais fácil, né? Bem mais rápida, com relações de Girard, mas não precisa saber o nome. A gente já sabe, para resolver uma equação do segundo grau, a gente sabe que a soma das raízes, vamos pegar aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Qual é a soma dessas raízes? A soma vai ser sempre menos b sobre a. Quer dizer, aqui normalmente o a vale 1, né? E a gente pega o número que está multiplicando x, troca o sinal. Mas quando tem um número aqui multiplicando x ao quadrado, é importante que a gente faça essa troca do sinal, menos b, e divida pelo a. Então, menos b sobre a vai ser a soma das raízes. E o produto das raízes vai ser sempre c sobre a, sem trocar o sinal. É o último termo, aquele que está sozinho, dividido pelo primeiro, sem trocar o sinal. Então, c sobre a. Nesse caso, quem é a? A é 2. Quem é B? O B não está aparecendo aqui, porque é o número que multiplica x. B vale 0. E esse mais 3 é o C. Portanto, a soma das raízes ficaria menos 0 sobre 2, que é 0. Mas ele não pediu isso. Ele pediu o produto das raízes. E o produto das raízes vai ser mais 3 sobre 2, que é C sobre A. 3 sobre 2 é justamente o produto das raízes dessa equação do segundo grau, 2x ao quadrado mais 3. Claro que eu poderia passar para o outro lado ali, né, resolver essa equação do segundo grau, e a gente poderia multiplicar essas raízes, tá? Mas, de qualquer forma, o produto dessas raízes vai ser 3 sobre 2. E essa é a resposta que ele estava esperando de você, né? O produto das raízes da função g é 3 sobre 2, portanto, verdadeira. Eu só tenho uma ressalva aqui para alguns alunos que consideraram o seguinte, olha só, ele falou que f e g são funções reais. Se você considerar que f e g são funções reais, tá? O que são funções reais? São funções, nesse jeito, quando a gente tem uma função que tem polinômios aqui, né? Então esse aqui é um polinômio do segundo grau, esse aqui é um polinômio do primeiro grau. Funções reais são funções que têm coeficientes reais. As raízes da função não necessariamente são reais, quando você tem funções reais. Então, o que ele está pedindo aqui? Se a gente fosse no sentido de calcular essas raízes, a gente teria 2x ao quadrado mais 3 igual a 0, são as raízes da função, são os valores onde a função vale 0, e essa função não tem raízes reais. O produto dessas raízes, que são imaginárias, é 3 sobre 2. Sim, se você fizer 2x ao quadrado mais 3 igual a 0, 2x ao quadrado vai ser menos 3. X ao quadrado vai ser menos 3 sobre 2. Então, as duas raízes x1 e x2 seriam mais ou menos, né, no caso mais, raiz quadrada de menos 3 sobre 2 e menos raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Você sabe que raiz de número negativo é número imaginário, né? Mas se você multiplicar essas duas raízes, que vão ter um i ali, de número imaginário, você teria raiz quadrada de menos 3 sobre 2 vezes menos raiz quadrada de menos 3 sobre 2, você teria um produto que seria menos 3 sobre 2, que seria exatamente 3 sobre 2. Multiplicando essas duas raízes, que são imaginárias, você vai ter um produto que é 3 sobre 2, 1,5, que é um produto normal de duas raízes que são imaginárias. Portanto, alguns alunos
Chegaram aqui no final e pensaram, funções reais não podem ter raízes imaginárias. Sim, elas podem ter raízes imaginárias, e o produto dessas duas raízes vai ser 3 sobre 2, como ele falou lá. Portanto, a afirmativa é realmente verdadeira, tá? Vamos passar para 2, depois dessa ressalva que a gente fez aqui na número 1. A 1 é verdadeira, então vamos passar para a afirmativa 2. Na afirmativa 2, ele fala de um triângulo ABC, e ele desenhou esse triângulo na figura a seguir, que tem AB igual a 6,5 centímetros. Então aqui, 6,5. AC mede 12, aqui é 12. E a medida do ângulo ABC, ou seja, A com um vértice em B e que vai para C, que é este ângulo aqui, é o dobro, a ABC é o dobro da medida do ângulo ACB, com vértice em C. Então, o vértice aparece sempre no meio, tá? Sai de A, tem vértice em C e volta para B, que é esse ângulozinho aqui. Então, se a gente chamar aqui, por exemplo, de ângulo X, esse daqui vai ser o dobro de X, ele vai ser o ângulo 2X. Portanto, a gente tem um triângulo, daqui pela figura ele parece um triângulo obtusângulo, né? Que tem um ângulo obtuso aqui em A, e aí ele tem um ângulo X oposto a 6,5, um ângulo 2X oposto a 12, certo? Então, ele está perguntando qual é o número inteiro mais próximo da medida do raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC. Uma circunferência que passe pelos pontos A, B e C, chamada circunferência circunscrita. É uma circunferência bem grandona aqui, que passa por A, B e C. Ele está dizendo que o raio desta circunferência circunscrita é um cubo perfeito. Então a gente precisa saber se é 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, né? A medida desse raio da circunferência circunscrita. Olha como ele foi bonzinho com você, te deu uma fórmula aqui, ó. Seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. Portanto, a gente deve ter que fazer alguma coisa com seno desses ângulos aqui, né? E se você olhar para o formulário que a ACAF dá para os seus candidatos, no começo da prova de matemática, aparece um formulário com várias fórmulas que você pode usar na prova de matemática. A CAF te dá esse formulário. E no formulário você tem um negócio chamado Lei dos Senos. A Lei dos Senos, que é isso daqui, eu tirei direto do formulário deles, que diz que num triângulo qualquer, a medida de um lado A, dividido pelo seno do ângulo oposto a A sobre seno A, é igual a B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C, que é igual a 2R. E o que é esse R? É justamente o que ele pediu, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então esse R aqui é o raio da circunferência circunscrita. Circunscrita. O raio da circunscrita aparece aqui na lei dos senos. Bom, então a gente vai usar essa lei dos senos que foi dado no formulário da CAF e vamos aplicar a esse triângulo aqui. Se precisar, a gente vai usar também essa outra informação que ele deu. Então olha só, se a gente chamar aqui de Azão, esse vértice Azão, aqui está o ângulo A e esse aqui seria o lado BC, que a gente pode chamar de A, que é oposto ao ângulo A. Esse daqui vai ser o B, que é oposto ao vértice B. E esse daqui vai ser o C. Esse 6,5 é a medida de C, que é oposto ao ângulo C. Eu vou usar esta parte aqui então, eu vou escrever esta parte da lei dos senos. B sobre seno B é igual a C sobre seno C, que é igual a 2R. E a gente vai ver se a gente consegue tirar alguma coisa a partir daqui. B é 12. 12 sobre seno do ângulo B. O ângulo B é o ângulo que tem vértice em B, que é seno de 2x. É igual a C sobre seno C. C é 6,5. Dividido pelo seno do ângulo C. O ângulo C aqui ele chamou de x, é o ângulo que tem vértice em C. Seno de x. Então, B sobre seno B é igual a C sobre seno C, que é igual a 2R. Agora, desta parte, eu posso usar esse seno de 2α que ele deu aqui, que é seno de 2x, que é 2 seno x cosseno x, e eu posso trocar, então, esse seno de 2x aqui, ó, por 2 seno x cosseno x. Veja como é que isso vai te ajudar. Se você pegar esta parte aqui, ó, a gente só vai ter seno x e cosseno x aqui para poder usar, para poder descobrir alguma coisa nesse triângulo. Então olha só o que a gente pode fazer. 12 sobre seno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Em vez de alfa a gente está usando x. 2 seno x cosseno x igual a 6,5 dividido pelo seno de x. Bom, aqui a gente já pode cortar esse seno de x, já que o seno de x não pode valer zero. Seno só vale zero para 0 graus e para 180 graus aqui, né? Então, como o x não pode valer zero nem 180, a gente já pode cortar o seno de x dos dois lados. E a gente vai ter alguma expressão aqui, eu vou poder calcular o cosseno de x. Então vamos lá.
a gente pode multiplicar cruzado, vai ficar 12 igual a 2 vezes cosseno de x, que eu vou passar esse 2 cosseno x multiplicando para o outro lado, vezes 6,5. Bom, a partir daí a gente pode dizer que o cosseno de x vai ser esse 2 vezes 6,5 dá 13. Eu posso passar esse 13 dividindo, então eu sei que o cosseno de x vale 12 dividido, passo 13 dividido por 13. Se o cosseno de x é igual a 12 sobre 13, então eu posso usar esse cosseno de x de alguma forma aqui para descobrir esse 2r. Percebe que aqui aparece 12 dividido por seno de 2x, eu não tenho seno de 2x aqui. 6,5 dividido pelo seno de x, eu não tenho seno de x também. Mas a gente pode descobrir o seno se a gente tem o cosseno. Qual é a equação fundamental? E essa também está lá no formulário da CAF. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a equação fundamental da trigonometria. Então eu posso descobrir o valor do seno dado o cosseno. Se eu descobrir o valor do seno e eu igualar essa parte aqui, ó, essas duas partes de uma equação, 6,5 dividido pelo seno, que eu vou descobrir, igual a 2r, eu acho o raio da circunscrita. E o raio da circunscrita, ele está dizendo que o número inteiro mais próximo da medida desse raio é um cubo perfeito. Eu posso julgar essa afirmação como verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Próximo passo agora é achar o seno de x para depois achar o r, certo? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 12 sobre 13 ao quadrado, ele inteiro ao quadrado, é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 144, que é 12 ao quadrado, dividido por 13 ao quadrado, que é 169, isso vai dar 1. E agora a gente vai ter seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 144 sobre 169. Vamos fazer a continha aqui. Seno ao quadrado de x é igual, tira o mínimo, 169, dividido por 1 vezes 1 vai dar 169 menos 144, que já está sobre 169. Seno ao quadrado de x vai ser 169 menos 144 vai dar 25, certo? 25 sobre 169. Então, o seno de x vai ser mais ou menos, passa para o outro lado quadrado, né? A raiz quadrada de 25 sobre 169. Esse seno de x, pensa comigo, o seno de um valor de ângulo aqui que não pode ser maior do que 180 graus, ele está no primeiro ou no segundo quadrante. No primeiro ou no segundo, o seno é positivo, então eu não preciso considerar o menos aqui, tá? É só o mais que a gente precisa considerar. Mais raiz quadrada de 25, que é 5, sobre raiz quadrada de 169, que é 13. Então, o seno de x é 5 sobre 13. Eu posso substituir esse seno de x por 5 sobre 13 e a gente vai descobrir o valor do raio, certo? Eu vou fazer aqui, ó, do lado esquerdo só para a gente finalizar. Então, 6,5, 6,5, dividido pelo seno de x, que é 5 sobre 13, é igual a 2r. Eu vou passar esse 5 sobre 13 multiplicando inteiro para lá. Vai ficar 6,5 igual a 2r vezes 5 sobre 13. E agora a gente pode isolar o raio. O raio, que vai ficar 10r, né? 10r, que é 2 vezes 5 sobre 13, é igual a 6,5, da onde a gente tira que r vai ser 13 vezes 6,5 dividido por 10. Então, olha o que eu fiz. Passei 13 multiplicando para lá e passei esse 10 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, o raio vai ser, deixa eu ver, 6,5 é 13 sobre 2, é metade de 13, tá? Então, eu posso fazer 169 por 2, isso vai dar 84,5 dividido por 10, dá 8,45. 8,45 é o valor do raio da circunferência circunscrita. Mas ele disse que o número inteiro mais próximo da medida desse raio, o número inteiro mais próximo de 8,45 é 8. Esse 8, ele está dizendo que é um cubo perfeito. Ora, cubo perfeito são números inteiros ao cubo. Sim, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, então 8 é um cubo perfeito. Assim como, por exemplo, 4 é um quadrado perfeito, porque é 2 ao quadrado, certo? 8 é um cubo perfeito porque é um número inteiro, que é 2, elevado ao cubo. 2 ao cubo dá 8, portanto, 8 é um cubo perfeito. Verdadeiro, verdadeira afirmativa 2. Agora só falta a gente dar uma olhada na afirmativa 3 para descobrir quantas verdadeiras tem e poder assinalar a questão. Então vamos lá.
Essa afirmativa 3 diz o seguinte: um conjunto não vazio é chamado de conjunto, ó, não vazio, é chamado de conjunto perfeito quando todos os seus elementos são números quadrados perfeitos. Ora, lembra quadrados perfeitos, né? Lembra que na afirmativa número 2 a gente falou de cubos perfeitos, né? Que eram números inteiros ao cubo. Nesse caso, números quadrados perfeitos são números que são inteiros ao quadrado, certo? Seja o conjunto A com x pertencente aos naturais de 1 até 100. Então esse conjunto A é o conjunto de todos os números naturais de 1 até 100. É 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o 100. Então esse é o conjunto A. Ele quer saber o número de subconjuntos desse conjunto A que sejam perfeitos, ou seja, ele só pode usar números que são quadrados perfeitos, pela definição de conjunto perfeito. Número de subconjuntos perfeitos do conjunto A. Então vamos pensar da seguinte forma: quais são os elementos de A que são quadrados perfeitos? São esses que a gente vai poder usar para poder fazer subconjuntos que são conjuntos perfeitos, certo? Subconjuntos perfeitos. Vamos lá. Quadrados perfeitos do conjunto A, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, e assim por diante, até o 10 ao quadrado, que é 100. Ora, esse conjunto aqui, ó, tem os números que são quadrados perfeitos dentro do conjunto A. São só esses que a gente vai poder usar para fazer subconjuntos perfeitos. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, quantos elementos esse conjunto que eu posso usar para fazer subconjuntos tem? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, até o 10 ao quadrado. Esse aqui é 10 ao quadrado, certo? Então, esse aqui é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e assim por diante. Eu tenho o quadrado de cada um dos números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, quando chega no 10, a gente sabe que esse conjunto aqui vai ter quantos elementos? 10 elementos. Quais são os 10 elementos? 1, 4, 9, 16, 25 até 100, certo? Então, este número de elementos aqui é que a gente vai poder usar para fazer subconjuntos de um conjunto dado. Bom, vamos lembrar o que são esses tais dos subconjuntos, né? Vamos imaginar aqui um outro conjunto que seja um conjunto A, que seja A, B e C, por exemplo. Quais são os subconjuntos de A? Os subconjuntos de A vão ser um conjunto que é o conjunto vazio. Isso quer dizer que, para ser subconjunto de um conjunto, ele tem que estar contido dentro do conjunto A. Né? Ele está contido no conjunto A. Vazio está contido em qualquer conjunto. Então, o primeiro subconjunto de A é um conjunto vazio. Depois, eu vou ter um conjunto que só tem o A, ele não está contido naquele conjunto A, quer dizer, todos os elementos dele estão dentro do conjunto A, certo? Eu tenho o unitário do B, que a gente chama de unitário do B, unitário do C. Depois a gente vai agrupando, né? Por exemplo, A e B. Eu tenho A e C, eu tenho B e C, e eu tenho um conjunto que é o próprio conjunto A, que é o A, B e C. Esses 8 conjuntos aqui, ó, esses 8 conjuntos estão contidos em A, portanto, eles são subconjuntos do conjunto A. E como é que eu descubro a quantidade de subconjuntos? Eu não quero ficar fazendo aqui todos os subconjuntos para esse conjunto grandão que tem 10 elementos. Eu peguei aqui um com 3 para a gente lembrar que quando um conjunto A tem, nesse caso, 3 elementos, se o conjunto A tem 3 elementos, o número de subconjuntos de um conjunto A que tem 3 elementos, sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Nesse caso, 2 elevado ao cubo, são 8. 8 subconjuntos. Olha só, quando você tem um conjunto que tem 3 elementos, o número de subconjuntos é 2 elevado a esse número de elementos. 2 elevado a 3, que vai dar 8. Esse 2 aqui, ó, é sempre 2, tá? 2 elevado ao número de elementos do conjunto. 2 nunca vai variar. 2 elevado ao número de elementos vai dar o número de subconjuntos do conjunto dado. Bom, esse 8 é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Enxerga isso? Então você não precisa escrever todos os subconjuntos para saber quantos são. É só fazer 2 elevado ao número de elementos. Portanto, este conjunto aqui, que tem 10 elementos, ele vai ter quantos subconjuntos? Ele vai ter 2 elevado à décima subconjuntos. 2 elevado à décima subconjuntos, ou seja, 2 elevado à décima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, vai dar 1024. 1024 é 2 vezes 2, 10 vezes, tá?
10 vezes o 2 multiplicado por ele mesmo, 1024. Esse conjunto aqui tem 1024 subconjuntos, mas cuidado, um desses subconjuntos é o conjunto vazio. Conjunto vazio é um subconjunto desse conjunto com 10 elementos. Então, desse daqui, como um conjunto não vazio, e ele falou aqui, ele deixou bem claro, que é chamado de conjunto perfeito, eu não posso considerar este subconjunto, que é o conjunto vazio, eu tenho que retirar ele da lista dos subconjuntos que vão ser quadrados perfeitos. Quais são os que são quadrados, são conjuntos, subconjuntos perfeitos do conjunto A? Vai começar com aquele que só tem 1, depois aquele que só tem o 4, só tem o 9 e assim por diante até o 100. Depois 1 e 4, 1 e 9, 1 e 16. Depois 1, 4 e 9, 1, 4 e 16 e assim por diante, até chegar num conjunto que seja o próprio conjunto com 10 elementos, que também é um subconjunto perfeito. Mas o vazio, que é um deles, que é o primeiro dos subconjuntos, a gente não pode considerar, por isso que eu tirei 1, tá? Isso vai dar 1023 subconjuntos perfeitos de A. Então, 1023 é o número de subconjuntos perfeitos do número A. O número de subconjuntos perfeitos do número A é divisível por 11. E agora resta saber se 1023 é divisível ou não por 11. 102 dividido por 11, vamos ver se vai dar resto zero, né? 1023 dividido por 11, vamos ver se vai dar resto zero para saber se ele é divisível, né? Então, 102 dividido por 3, isso daqui vai dar, chega a dar 9, né? 9 dá 99, e aí subtraindo a gente vai ter 3. 33 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 dá 33, menos 33 vai dar 0. Opa, o resto é 0. Portanto, 1023 é 93 vezes 11. Então, este número 1023 é divisível por 11. Portanto, a afirmativa que diz que ele é divisível por 11, porque 1023 dividido por 11 dá resto 0, dá 93 com resto 0, é verdadeira também. É verdadeira 3. E se você lembrar lá da primeira, a gente viu a primeira, ela era verdadeira, a segunda também era verdadeira, a terceira também é verdadeira, portanto, a gente vai ter a quantidade exata de afirmações corretas ou verdadeiras é 3. São 3 afirmativas verdadeiras nessa questão. Então a resposta era a letra D, tá bom? Vocês viram como essa questão misturou um monte de coisas diferentes, né? Então um monte de conhecimentos diferentes na mesma questão. A ACAF faz isso porque ela tem poucas questões de matemática e tem que cobrar muito conteúdo, porque eles adoram cobrar, principalmente essa parte de subconjuntos aqui aparece quase todo ano na prova da ACAF. Então, como eles têm muito conteúdo de matemática que eles gostam de cobrar e poucas questões, são só 7 questões, dentro dessas 7 eles acabam misturando mais de um conteúdo da matemática, né? Valeu, gente. Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.